Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu estou de óculos e com o notebook aqui, porque eu vou ter que ler. Então eu peço perdão pela luz. Eu só gostaria de deixar um adendo. Sempre que você for ver, ouvir a opinião de algum economista, tenta ver mais ou menos da onde veio a visão dele. Eu não vou analisar com visão nenhuma, gente. Eu não sinto propriedade alguma para ler isso aqui e dar muitas opiniões. Eu ainda sou uma estudante, né? Mas eu fui atrás de entender um pouco mais do que estava acontecendo e é isso que eu quero falar pra vocês. Então eu quero falar o que é esse prêmio, quem ganhou esse ano, a importância disso e a polêmica que gerou, e aí no próximo vídeo a gente fala só da polêmica em si. Vamos lá, primeira coisa eu vou entrar aqui com vocês no site do Nobel e a gente vai ver que o Nobel em Economia, ele não se chama Nobel em Economia, mas ele tem esse nome aqui estranho. Essa palavra estranha em sueco, Sveriges Riksbank, não sei falar sueco, mas isso aí só significa o Banco Central da Suécia. Então o prêmio se chama o Prêmio do Banco Central da Suécia para Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. Aqui mais embaixo ele vai falar então um pouco sobre esse prêmio. Foi só em 69 que o Banco Central da Suécia decidiu ter um prêmio voltado para a área de ciências econômicas. Aqui no site mesmo vocês podem ver que a gente teve o press release, ou seja, quando a empresa realmente divulgou em 11 de outubro quem eram os ganhadores de 2021. E aqui não só explica por que eles ganharam, mas quem ganhou e como eles dividiram o prêmio. Então o prêmio foi dividido em 50% para o David Card e aqui tá a justificativa. Ele ganhou 50% pela contribuição empírica que ele trouxe em relação ao mercado de trabalho em economia, então Labor Economics, e os outros 50% foram para outros dois economistas, um de Stanford e outro do MIT. Joshua Ingrist e o Guido Imbens ganharam 50% do prêmio pelas contribuições metodológicas em análise causal que eles trouxeram. Aqui mais para baixo, para vocês darem uma entendida no que eu tô falando, então ele tem um parágrafo falando, só tá falando que eles ganharam justamente pelos insights que eles trouxeram em relação a causa e efeito em experimentos naturais e que essa nova abordagem pode revolucionar outros campos de estudo empírico. Então é por isso que eles foram merecedores, né, deste prêmio. Aqui mais para baixo eles explicam ainda mais detalhado cada um, por que eles ganharam. E eu só queria reforçar uma partezinha aqui, essa frase aqui que eu acho que é a frase que faltou o pessoal dar uma lida. O que essa frase quer dizer? Os resultados do artigo do David Card com o Kruger mostraram que, among other things, ou seja, entre outras coisas, aumentar salário mínimo não necessariamente, pegou não necessariamente, leva a diminuição de trabalhos, ou seja, leva a desemprego. Não significa, gente, David Card e o Kruger, Alan Kruger, né, em nenhum momento disseram que a gente pode ficar aumentando o salário mínimo como se não houvesse amanhã. Existe um limite. Tá? Inclusive no Veda, que era pra ser em agosto e agora vai ser em dezembro, eu tinha posto ali só um vídeo pra falar só de salário mínimo. A gente tem um equilíbrio de oferta e demanda, já falei aqui, ó, 50 mil vezes de oferta e demanda. Então eu acho que o que eu queria falar aqui, que me deixa com o peito mais tranquilo, é que a gente não pode sair lendo ou ouvindo noticiários e jornais falando sobre uma coisa que a gente não foi atrás. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site do prêmio e entender o que realmente estava escrito. Você não vai sair falando que um governo pode sim aumentar o salário mínimo, que não vai causar problema nenhum, sem ter no mínimo aberto o artigo que o cara escreveu e ido lá nas conclusões e lido alguma coisa. Dando uma voltada, então, se você quiser, fica à vontade, vou deixar na descrição o link para você ler, então, quem ganhou, por que ganhou, o que eles contribuíram, o que eles fizeram. E aqui mais pra baixo tem coisas bem legais que eu queria mostrar pra vocês, do resuminho assim do que eles descobriram. Vamos clicar só no de salário mínimo. Hoje eu vou falar só de salário mínimo, tá? Se não me empolga, isso aqui vai virar um aulão, que eu nem devia estar fazendo, porque, como eu disse, eu não me sinto na posição de ensinar economia pra vocês. Esse é o PDF e a gente pode ver que Card e Kruger, eles fizeram uso de um experimento natural para estudar como que o crescimento do salário mínimo afeta emprego.
tá? Então é isso aqui que eles estudaram. Os pesquisadores identificaram 2 grupos, mas esses 2 grupos eles precisam ter, de certa forma, características parecidas. Por exemplo, vou dar um exemplo atual. A gente estava lá testando se a vacina do Covid aqui do Butantan funcionava. Não adiantava eu usar como grupo de controle e grupo de tratamento pessoas extremamente diferentes. Não dá para eu pegar, por exemplo, uma pessoa diabética com uma pessoa com a saúde lá 100% e dar o placebo para uma e dar a vacina para outra e querer testar isso. Entende o que eu quero dizer? Aqui dá para ver melhor, então, quem era o grupo de tratamento. Então, a gente tem aqui o grupo de tratamento e aqui na Pensilvânia o grupo de controle. E aí tem isso aqui escrito burgers, porque eles fizeram os estudos em, como se chama? Fast food. Aqui ele fala, eu acho que foi então em 92 que eles fizeram esse estudo, não tenho certeza, mas no vídeo que eu recomendei do Fernando, uma coisa muito legal que ele mostra é que o estudo foi feito em um ano em que a economia, né, americana, estava com um dos maiores patamares de inflação. Então, isso tudo, tá entendendo o que eu tô querendo chegar? Isso tudo afeta. A gente não pode pegar um estudo que aconteceu com grupos controlados em fast food em New Jersey e na Pensilvânia em 1990 e pouco, com a inflação X daquela economia, tá entendendo quanta coisa a gente controlou? E espalhar pro mundo e falar, aumenta aí o salário mínimo, tá tranquilo. David Card falou que pode, aumenta aí, tá tranquilo. Então, bem-vindos, essa é a carinha que tem um artigo científico. Foi de 93, tá? Então eles publicaram em 93. E aí eles vão explicar que, por exemplo, em abril de 92, houve um aumento no salário mínimo. E aí, quando houve esse aumento, eles decidiram que eles queriam ir atrás de entender se esse aumento realmente impactaria desemprego, ou seja, se aumentaria emprego ou não. Aí a gente vai para a conclusão aqui do artigo e a gente encontra que o primeiro parágrafo, eles já dizem que, ao contrário do que muitos estudos em relação ao salário mínimo que existem até hoje, eles não encontraram nenhuma evidência de que aumentar o salário mínimo em New Jersey reduziu emprego. Outra coisa interessante que eles colocam aqui é que eles também percebem que, de certa forma, quem pagou isso foram os consumidores, com um aumento de preço desses fast foods exclusivos. Mas voltando, o legal é que aqui tem vários PDFs, como eu disse, tem esses em educação, mas a gente pode falar deles depois. E aí, cara, vai indo, entendeu? E aí tem aqui, pra você clicar, o que eu acho mais legal. A gente encontra aqui uns resumos bem legais, então aqui do anos de educação, que eu falei que a gente pode falar depois sobre isso. Eu acho bem legal, eu acho que informação nunca é demais, cultura nunca é demais. Pesquisem sobre o que vocês querem estudar e pesquisem sobre o que a mídia tá falando, seja qual for a mídia, até eu mesma. Não confie em nada que eu falei, vai pesquisar, entendeu? Vai lá nos links, entra nos artigos, lê você, vai atrás disso. Espero que vocês gostem, esperem o próximo vídeo e é isso.